Então, pessoal, a gente já gravou 20 minutos que foram perdidos do nosso podcast, mas a gente faz uma nova estreia. Estamos aqui com o Fábio Salmoni. A gente já fez toda essa introdução. Não, vamos direto ao ponto. Mas a gente Salmoni... perdeu, né? Como é que você vai pegar isso aí? Vou fazer direito, ó. Vou fazer direito. Ó. Então, com o Fábio Salmoni, ele sugeriu que o nome do podcast seja Malfergulho. Foi uma contribuição muito importante. Ele já ranqueou o melhor e o pior ano novo dele, mas já que vocês perderam, depois tem que contar para ele direto. Quem quiser saber isso, deixa nos comentários aqui que ele conta de novo qual foi o melhor. Manda um WhatsApp para ele, vocês conseguem contactá-lo. E aí agora tá fazendo apanhada. Falei, Manfred. Isso, fazendo um resumo. Então, faz um resumo, Samuel, da sua vida pós-Santa. Você saiu do Santa e aí você fez FAO, SPM e foi para Rotterdam, certo? Exato. Eu estava comentando que a minha vida fauana, na verdade, durou 10 anos. Entre esses 10 anos, eu me formei na SPM, fui para a Holanda, trabalhei numa startup lá chamada Housing Anywhere. Eu já dissequei todo o modelo de negócio deles e, infelizmente, ninguém mais vai saber agora. E eles foram muito bem sucedidos e foram vendidos, e o fundador está vivendo dos lucros dessa venda até hoje, há 4 anos viajando pelo mundo. Aliás, recentemente encontrei ele em São Paulo. Ele passou por São Paulo nas viagens dele? Passou por São Paulo, exato. Assim. Cara, mas ele vendeu por quanto? Eu não sei, na verdade, não faço ideia. A gente tá falando de, tipo, 10 milhões, 100 milhões, Eu não tenho ideia. Ele tava comendo PF ou ele tava comendo, tipo, um puta restaurante chique? Quando eu encontrei ele, a gente foi comer num lugar perto da minha casa que é honesto, singelo, porém delicioso, que chama Barraca da Lulu, recomendo a todos. Aliás, onde é a sua casa hoje? Onde é a sua casa? O endereço é na... Não, brincadeira. Eu moro em Pinheiros, não muito longe de onde eu morava antes, na época de Santa Cruz, inclusive. Eu sou um pouco pinheirense convicto, assim. E você ainda vai lá na famosa Galega? Sim, eu ia mais quando eu morava ali pertinho, né? Inclusive era um ponto onde eu nem precisava combinar, eu encontrava o Rufino toda vez que eu estava por lá, e ele estava sempre ali. Aliás, ele vai ser um próximo convidado aqui, ele vai ser um convidado também. Maravilhoso. Ele foi em casa outro dia, fazia muito tempo que eu não via ele, e ele foi lá em casa, a gente ficou comendo kebab, falando sobre a vida como ela é hoje em dia. E como é a vida hoje em dia? Você voltou de Rotterdam e aí como ela ficou? Você quer ficar seguindo o timeline. O cara quer ficar... se depender do Malfé, a gente vai falar de cada ano. Assim, ó, check 2013, 2014, 2015. Cara, eu quero chegar no agora, mano. Isso que me interessa. A vida pós-Rotterdam foi bem interessante, assim, na verdade eu tava pronto para ficar lá para sempre, não, sempre é muito forte, mas eu tava pronto para ficar lá mais do que eu fiquei, né? Eu comentei que eu fiquei lá 1 ano e 3 meses, esses 3 meses é porque era exatamente o limite do legal da minha permanência lá, o meu contrato de bolsa só me permitia ficar até 3 meses mais do que o fim do período acadêmico, e senão eu teria que devolver a bolsa, e a bolsa... Deve ter ajudado bastante. Exato, era considerável. Integral, você falou, né? Integral? Ela pagou... Cara, ela pagou tudo na minha estadia. Era um valor fixo por mês, né, que ela pagava... Eu recebia e eu tinha que fazer os pagamentos, obviamente, mas assim, ela sobrava um pouco, assim. Eu não vivia, não esbanjava nada, mas também não me faltava nada, né, e deu para viver bem com essa bolsa. A Holanda tem um custo de vida alto, né, assim, mesmo assim com a bolsa, que era a mesma bolsa para as pessoas que participaram do mesmo programa em outros países. Mas era uma bolsa aqui do Brasil ou uma bolsa Era o Ciências Sem Fronteiras. Tá. E, enfim, eu estava pronto para ficar lá, eu já estava trabalhando lá, como comentei para vocês, nessa startup. Eu tinha já um grupo de amigos de lá bem formado, estava, enfim, praticamente namorando lá, então eu estava pronto para ficar lá, mas voltei, estava com muita saudade daqui também, então foi muito bom voltar. E eu voltei, acho que com uma visão bem diferente, especificamente de São Paulo, não diria do Brasil, mas de São Paulo, assim, do que eu tinha antes. Assim como eu sou um pinheirense convicto, eu também sou um paulistano convicto, assim, eu adoro São Paulo. E quando eu voltei, eu resolvi meio que me tornar um turista em São Paulo,
todos aqueles lugares que você sempre fala, eu moro aqui, eu posso ir qualquer dia visitar, e você nunca vai na sua vida. Museu do Ipiranga. Eu fui, exato, eu fui fazer todo o Hum. roteiro turístico paulistano, também impulsionado por um novo grupo de amigos que eu fiz depois que eu voltei. Eu me aproximei muito dos intercambistas da FAO depois que eu voltei. Então eu me tornei um gringo em São Paulo, assim, junto com eles. Você acaba vivendo muito em torno da Paulista, né? Tipo, é lá Exato, onde muitos gringos exato. moram, é naquela região, né? Sim, totalmente. E foi muito engraçado, porque eu meio que comecei a viver a vida universitária só depois disso, né? Porque, assim, até então, isso já era 2013, isso já era, tipo, muitas pessoas do nosso ano já tinham se formado, e já estavam numa outra vibe, enquanto eu estava, tipo, fazendo intercâmbio. Eu fiz 25 anos no intercâmbio, por exemplo. Então, acho que isso é muito diferente, né? Eu tive uma visão muito diferente da vida intercambista, da experiência internacional, do que uma pessoa de 20 anos teria, eu acho, né? E acho que foi melhor, assim, eu aproveitei de uma forma muito mais equilibrada e profunda. Eu posso estar sendo um pouco numa ego trip, me achando aqui, mas eu acho que foi muito mais rica essa experiência, sabe? Mais balanceada. E até pelo fato de eu ter ficado lá 1 ano e 3 meses, que é bastante para o Sim. intercâmbio, né? Então, Acho que isso conta muito. O ano e 3 meses, mas tudo, né, conta. Mas isso é muito diferente você passar por todas essas fases, né? sim. Até porque você enxerga o seu tempo lá de outra forma, né? Então, Uhum. você toma o seu tempo para as coisas amadurecerem enquanto você está lá, né? Não é aquela urgência de festa e viagem todo final de semana, aproveitar ao máximo, não dormir, Sim. viver a vida 100% YOLO mesmo, assim, né? Não, lá eu tinha uma vida bem mais equilibrada, então como eu estava falando, foi talvez o ano que eu me dediquei mais aos estudos e mesmo assim Uhum. viajei muito, conheci muita gente, Mas aí você aproveitei muito as voltou escolas. e você era um turista em São Paulo. Isso Isso, vai e aí mudar a eu sua comecei. relação. É. E eu tava falando que eu comecei a viver até a vida universitária que eu não vivia antes, assim, né? Primeiro porque eu tava Hum. Em duas fazendo duas facu? faculdades, É. então não sobrava muito tempo. Depois eu me formei em uma, mas estava trabalhando, então também não sobrava muito tempo. Quando eu voltei do intercâmbio, eu não estava trabalhando, estava estudando e era outro momento de vida, enfim. Então comecei a frequentar mais o ambiente universitário, sabe? Mais do que eu frequentava Uhum. antes. É, Mas acho que eu aproveitei bem esses 10 anos de graduação. Outro dia eu fiz a conta, eu já fui em 16 Inters. Eu sempre me surpreendia quando você postava, tipo, vai Fal, vamos no Inter, vamos ganhar Exato. o handball. Eu me formei na FAO em 2016, né? Então a gente se formou no É. Santa em 2006 e me formei na FAO E se em ainda 2016. foi, e se ainda foi para uns Inters em 2017, 18 como Fui tipo torcedor. como formado, É, porque podia jogar formado por um ano. é. Então eu fui jogar, mas fui nesse esquema bem mais tranquilo. Só que Era o bate e hand, né? volta, era o rende, exato. É. É engraçado E como no meu último Economidas eu nem fiquei lá. Eu fiz, na verdade, eu dormi na caçamba da caminhonete. Mas você já não tá mais tão afim de ficar naquele perrengue, né? Você quer ir lá para exato. fazer a sua parte, mas você provavelmente já tava namorando e tal. Você foi mais pelo esporte e pelas amizades, né? Exato, você conhece menos pessoas, né, de maneira geral, então acho que isso Sim. já muda bastante. E isso também já estava num relacionamento, então, É. enfim, você aproveita de outra forma e, enfim, né, você está Uma menos forma mais sábia. disposto a ficar lá tanto tempo fazendo nada. Tipo, o Interfall dura 9 dias, sendo que os jogos acontecem majoritariamente nos finais de semana. Então, esse entre finais de semanas é um grande nada, assim, né? Você tá, tipo, no camping com a galera, mas não rola nada de esporte, tem, tipo, umas festas, a piscina, e é isso. E às vezes nem festa realmente tem, assim, né? E chama Interfal? Esse é Interfall. O que a entre FAO quais participa é o fals? Interfall. Putz, eu não vou saber de todos agora, mas o Interfall é um grande FAUMAC, na verdade, porque afinal de quase todas as modalidades é FAU, USP, Mackenzie, Hum. exceto futsal e futebol de campo, que é um pouco mais equilibrado, né? Então outras faculdades também chegam lá. Mas eu não vou saber agora quais são. Muda de vez em quando também, mas sempre tem, sei lá,
Unicamp, tem Santos, teve um ano que teve uma do Rio, inclusive, que participou, foi legal. Enfim, são umas menores, assim. Mas eu me formei na Nessa época que você FAO começou o comum, né? Nessa época que Foi, você... exato. Em 2015, eu entrei num comum que já existia antes de mim, eu não sou um dos fundadores. Na verdade, o Um Comum foi fundado por 3 FAUanas, 3 designers FAUanas. Um Comum é um escritório de design e comunicação que trabalha majoritariamente com projetos de desenho de serviço e planejamento de comunicação. Faz muita coisa de UX também, coisas mais de identidade visual. E o Isso é o quê? foco Tipo, é logo, banner? Mano, isso é um termo tão vago que pode significar qualquer coisa, tá ligado? Isso. Sim. A gente fazia uma parte mais da concepção da identidade visual, então é uma coisa um pouco mais abrangente, assim, né? Então você deu o exemplo do banner. No fundo, a gente dificilmente vendia um banner, né? Tipo, vamos fazer o seu banner. Assim, tipo, toda a concepção da identidade visual de uma forma mais abrangente, envolvendo inclusive linguagem verbal, imagética, posicionamento, e como que essa identidade era aplicada em várias instâncias e plataformas e momentos diferentes para interfaces diferentes, né? Mas ele começou muito aí, na verdade, Um Comum em 2015 era muito de identidade visual e foi mudando, evoluindo para outras coisas, assim. Tanto que em 2019, que foi o último ano, por enquanto, de atividade do Um Comum, tá em férias por tempo indeterminado, a gente fazia muito mais a parte de planejamento mesmo e pesquisa qualitativa, modelagem de negócios, modelagem de projetos, né, a partir do ponto de vista de design e comunicação, do que a parte de identidade visual, né? E o nosso foco era, de fato, trabalhar com organizações e projetos de impacto social, o que não significa só terceiro setor ou ONGs. A gente trabalhava com organizações e projetos intersetoriais, muitas vezes, na maioria das vezes, principalmente mais para o final, de organizações intermediárias, que são aquelas que apoiam os empreendedores sociais ou as startups. Então, a gente acabava trabalhando muito com fundações, institutos, outras entidades que vêm do segundo setor, né? Às vezes áreas de sustentabilidade, por exemplo, de empresas mesmo, ou Mas aceleradoras, no fundo fundos de investimento. era para vender um projeto. Independentemente se era intersetorial ou de impacto social, vocês estavam no business de vender um projeto ali e ganhar uma grana. Era lucrativo. Sim, sim, totalmente. Inclusive, a Uhum. gente não fazia trabalho pro bono. A gente, no começo, lá em 2015, rolava até alguns, mas a gente viu que isso não era benéfico para ninguém, assim. Não só para a gente, do ponto de vista de sustentabilidade financeira, mas nem para o cliente, porque acho que rola muito um desleixo até, assim, sabe? Quando você não está Sim. pagando por aquilo, né? Uma desatenção um pouco, assim. E fica também uma área cinzenta estranha, né? Do quanto a pessoa pode pedir, demandar de você e o quanto é sua obrigação e responsabilidade de entregar também. Uhum. Então, Isso as eu queria falar coisas depois, não tá porque, mano, bem... é uma área de design é muito abrangente, né? Tipo, quando você falou, ah, não, mas o banner faz parte do negócio. Mas e se o cara pede alteração em 300 banners, tá ligado? Sim. Tipo, isso fazia parte do combinado? Então, eu até queria entender como é que é no design, ou nessa época, como que vocês delimitam o, o escopo do trampo que vocês faziam? Cara, a gente se posicionava como um fornecedor muito parceiro do projeto do negócio, o que significava que a gente deixava um escopo amplo, assim, que permitia e até incentivava de alguma forma a mudança do briefing ao longo do tempo de projeto, né? Então, a gente evitava mesmo, propositalmente, deixar tão definido quais seriam os entregáveis, porque a gente entendia que desde o início até o final de um projeto era muito possível e, para não dizer que era uma constante, Perdi o que o áudio contexto dele. mudava. E com Perdi seu isso a áudio, só um momento. gente Ele tá nos ouvindo? Não. era obrigado a rever as nossas premissas de Parece que não. projeto, né? Eu acho que não. Agora falei. Alô? Agora, oi, Agora Voltou. voltou. boa. Eu não sei Acho onde que O que era parou. será que é só. isso? Eu não sei, mas eu também fico, vocês também ficaram mudos para mim. Sim, acho que reparou. Não, eu olhei aqui na gravação, só o seu que sumiu pra mim.
Mas voltou, tá gravando. Bom, fala isso de delimitar o escopo. Isso, a gente não delimitava tanto assim, o escopo, porque a gente acreditava, bom, eu acredito ainda, né, mas a gente acreditava que o contexto das organizações, das partes envolvidas, muda ao longo do projeto, né? Os projetos não eram de curta duração, não eram projetos tipo de um mês, eram projetos que duravam até 6 meses, alguns projetos duravam 1 ano e meio. Então, ao longo desse tempo, o contexto muda, né? E as premissas mudam. Então, as entregas também mudam, né? Não faz sentido você entregar uma coisa 1 ano e meio depois do briefing, sendo que essa coisa não se relaciona com mais nada, né, daquele momento que você está entregando. Então, a gente deixava o escopo aberto o suficiente para que essas mudanças fossem possíveis, né? E os clientes levavam isso numa boa. Tipo, a gente vai pagar e a gente não sabe o que a gente vai receber. Sim e não. Na verdade, eles se beneficiavam mais do que a gente, né? Isso dava mais dor de cabeça pra gente do que pra eles, no final das contas. Uma vez acertado, eu entendo que eles vão se beneficiar, mas pra você prospectar isso é difícil, né? É chegar, então, mano, me paga aí um FII todo mês, mas eu não vou te contar o que eu vou fazer. Sim, mas a gente tinha. Sim. A gente tinha esses pontos de contato com uma certa regularidade com eles, né? Então eram pontos reacordados com uma frequência para que todo mundo estivesse confortável ao longo desse processo todo, né? Eu acho que essa proximidade com os clientes era fundamental para que as coisas dessem certo e deram certo, né? Um comum não parou, não cessou suas atividades por tempo indeterminado. Por causa disso, por a gente não ter projetos suficientes, pelo contrário, até hoje, uns 8 meses depois que eu parei de estar focado num comum, eu ainda recebo pedidos de orçamento E por que de clientes parou? antigos. Sabe? Cara, parou porque na época que acabou, que foi por volta de julho, agosto, quando realmente já não tinha mais previsão de Ano continuar, passado. do ano passado, de 2019, é, a gente eu especificamente, né, eu estava contando que o Um Comum nasceu de 3 FAUANAs, essas 3 já não estavam mais no Um Comum em 2019. Então, mais para mim especificamente, outras pessoas entraram e tal, mas para mim especificamente, que estava há mais tempo lá e era de fato o sócio gestor do Um Comum, Mas eu já você estava então, ao longo do tempo, você virou querendo. sócio, então ao longo do tempo você pegou sociedade. Sim, na verdade, pouco tempo depois. Eu entrei em 2015, em 2016 eu já era sócio do Um Comum. Entendi. Tá bom. Uhum. Tá. Eu tinha objetivos financeiros principalmente maiores do que Um Comum trazia, né, para mim. Uhum. Então tinha muito projeto, mas os projetos não eram tão rentáveis assim a longo prazo, sabe? Uhum. E acho que isso não é porque a gente trabalhava com projetos de impacto, acho que tem muito dinheiro no universo de impacto social, apesar dele estar bem concentrado na mão de poucos. Então são fundações grandes, institutos grandes que têm esses recursos. Mas enfim, eu já estava há 4 anos, né, num comum. A gente já tinha consolidado um portfólio bem interessante de projetos, coisas muito legais mesmo, de impacto considerável, com organizações muito interessantes, mas já não estava mais, enfim, sendo pessoalmente sustentável, assim, né, financeiramente, do ponto de vista financeiro, exclusivamente. Então, eu já estava lá com os meus 30 anos, ainda morando na casa dos meus pais, tal, então e o que era uma segurança para mim também, né? Não é que tinha sido uma decisão, né? Enquanto eu estou num comum, eu posso morar na casa dos meus pais, enquanto eu estou na casa dos meus pais, eu posso dedicar um comum sem ter um objetivo financeiro tão grande a curto prazo. Mas se vocês reprecificassem ou então olhassem a estrutura de custos para tentar reduzir, não poderia ser um negócio viável? Porque se você tem demanda, você tem um nome já conhecido, você já fez as partes mais difíceis, né? Sim. Cara, sim, mas acho que já tinha chegado numa exaustão mental, assim, um pouco, sabe? Tipo, uma das três fundadoras, ela saiu e foi justamente falando, cara, assim, eu já tô há 3 anos nessa e, tipo, cansei um pouco, sabe? Tipo, quero outras coisas da vida, assim. Acho que não é pra mim esse mundo do empreendedorismo. Acho que não foi meu caso. Eu sinto bastante falta nessa parte empreendedora e eu saí de um comum. Eu fiquei bastante tempo pensando, pesquisando, estudando para onde eu poderia ir.
E eu acabei até passando por alguns processos seletivos de coisas muito diferentes entre si. E eu escolhi o desafio que para mim parecia ser o mais interessante, né? Que é onde eu estou hoje em dia, que é um escritório de advocacia, ou seja, completamente diferente do que era antes, minha vida até durante um comum, né? E esse escritório de advocacia, que é a Batista Luz, ele tem um foco em clientes do universo de inovação e tecnologia. Ele é bem reconhecido dentre esse ambiente de tecnologia e inovação. Tem startups grandes e bem-sucedidas no portfólio, empresas que não são startups também, que têm essa vertente da inovação da tecnologia dentro né, que faz parte do nosso portfólio também. E eu fui para o Batista Luz para abrir a área de inovação lá dentro, o que é bem pouco comum dentro dos escritórios de advocacia, né? A área de inovação, ela compreende 4 sub-áreas, que são as áreas de design, tecnologia, pesquisa e marketing. A área não existia, então o primeiro desafio era tirar do papel essa área, né? Criar essa área dentro de um escritório de advocacia, então um segundo desafio. Isso faz quanto tempo? Só me perdi na linha do tempo. Foi no final de novembro que eu comecei a trabalhar lá, última semana de novembro, então faz aí uns 6 meses mais ou menos que eu tô Pouco lá. tempo, hein? E é um desafio muito grande. Então, de onde você tira o blueprint, assim? De onde você tira a planta para você fazer um departamento de inovação para o setor de advocacia? Tipo... O RH vai assistir esse podcast. Não, mas é muito estranho, velho, porque você, para advocacia, eu entendo que você responde muito à demanda. Por que você vai querer inovar? A advocacia não tem que oferecer produtos nunca antes vistos, tá ligado? O que é inovação para advocacia? Lê a lei, interpreta, oferece. Bota em smart contracts e cryptocurrency. É verdade. Blockchain. Cara, Blockchain. bom, eu vou falar isso de uma forma zero acadêmica, tá? E zero fundamentada em qualquer coisa. Mas eu acho que quanto mais orientada a serviços e quanto mais orientada a uma análise subjetiva uma empresa, ou um portfólio de produtos de uma empresa, mais a inovação está voltada para dentro da empresa do que para os clientes. Assim, né? Então, no fundo, é como que você inova em toda a sua cadeia de valor que vai acabar impactando o produto que você entrega para o seu cliente. E aí, consequentemente, o seu produto tem um valor agregado maior para o seu cliente. Ou um custo menor para você, né? Ou um custo menor. Então, acho que tem vários exemplos de inovação dentro do universo da advocacia, desde como você consegue analisar centenas de contratos e processos no menor tempo possível, por exemplo, de uma forma semi-automatizada ou com ferramentas de machine learning, por exemplo, até como você garante, aí de uma forma um pouco menos ferramental ou menos tecnológica, que os rituais e processos corporativos sejam os melhores possíveis para que a empresa como um todo seja mais eficiente. Né? E pensa que no mundo da advocacia a gente está falando em horas mesmo, né? Então, o escritório é um escritório de advocacia empresarial, né? Então, a gente não tem áreas de criminal, por exemplo, lá dentro. E a gente está falando de advogados, ou seja, a gente bila, que é um termo péssimo, horas do cliente, né? Então, se você consegue trabalhar mais horas ou entregar a mesma coisa trabalhando menos horas, você está agregando valor, seja interno ou externamente, né? Entendi. Então, e como é que eles... Fala aí. Quer falar? Não, eu queria entender, tipo, como é que... assim, você não tem background nenhum de direito, né? Você não fez direito nem nada. Ainda. Ainda. Você tá pensando fazer? Como é que é isso? Como é não, que é não esse tô pensando em processo? fazer, não. Mas é brincadeira. Depois dos meus 10 anos de graduação, eu acho que Podia fazer mais 10. poderia fazer mais 10. Não, mas eu queria entender, tipo, como é que é isso de você ter que pensar em inovação em uma área fora da sua? Porque... Bom, Mas acho que eu entendi mais ou menos qual é o pensamento dele. Me corrija se eu estiver errado, mas você não vai você mesmo pensar em inovação. O que você quer é permitir que as pessoas flexibilizem, as pessoas da própria empresa
flexibilizem um pouco como é que elas encaram certos problemas para que elas possam sugerir e ver e achar novas maneiras que sejam ou mais rápidas, que nem você falou, né? Então, Malfê, eu acho, se eu entendi, você não precisa você vir com a inovação. O que você precisa é deixar que as pessoas Propiciar pensem o ambiente. fora da caixa, meio que falar assim, ó, se você for um pouco menos produtivo para essa tarefa, na tentativa de descobrir algo novo, isso é o que é o seu trabalho. Tem algum exemplo que você possa compartilhar e que não quebra nenhum NDA, que não tem nada muito grave aí? Sim, peraí, eu vou só botar meu computador na tomada, tá? Por isso que eu saí onde eu tava, Tá bom. rapidinho, um segundo. Tá bom. Eu vou no banheiro. Eu vou ficar aqui então. Vocês Fica aí, ficam olhando Malfê. pra mim. Aro. Opa. Calma aí que o Gorga fez uma pausa também. Já ele tá aí. E você tá trampando de home office? 100%. Ou tá tudo parado? Não, trampa de home office, mais do que eu trampava antes, inclusive. Tá bem mais intenso do que na época pré-isolamento. Já conto Você acha sobre que a isso, galera... né? a gente tá falando sobre coronavírus com todo mundo também. Bom, deixa eu botar os fones, E aí? boa. Tá de volta? Vocês estavam me esperando? Óbvio. Toca o barco, hein? Yeah. Então, eu acho que, na verdade, o trabalho de design tem muito a ver com consultoria, no sentido, tipo, consultoria estratégica, né? Obviamente, depende da área do design, mas a gente fazia, num comum, um design estratégico, né? Tanto que a gente fazia design de serviço, né? Modelagem de projetos, modelagem de negócio, enfim. E eu acho que a minha atuação agora não é nem um pouco diferente nesse sentido, né? No sentido do caráter de consultoria estratégica. E como consultor estratégico, você pensa, sei lá, nessas consultorias maiores, ou em qualquer uma delas, o seu papel como consultor basicamente é estudar profundamente um contexto, não importa muito qual é a área, né? Mas obviamente quanto mais conhecimento daquela área você tiver, melhor. Mas você se aprofunda num contexto, entende daquele contexto e propõe soluções, faz uma análise, um diagnóstico e propõe melhorias em cima desse contexto que você estudou e analisou, certo? E a relação com o design aí é que eu acho que a gente tem esse papel de entrar em qualquer tipo de ambiente, em qualquer tipo de contexto, fazer essa análise, e é lógico que aí a ótica do design é muito mais das interfaces, das relações entre as pessoas e o mundo ao redor delas. Então a gente está falando do contexto de pessoas, a gente está falando de como as pessoas se engajam com outras pessoas, como elas se conectam com as outras pessoas através de interfaces diferentes, né? Ferramentas diferentes, telas diferentes, ou nenhuma tela, se o mundo é virtual ou é físico, enfim. Então a gente olha e a gente atua sobre essas interfaces ou sobre a forma como a informação anda, né, dentro desse contexto.
E por isso, como vocês falaram, acho que tem esse caráter de facilitação do processo, não necessariamente de desenhar a solução com propriedade, né, e autoria. Então, aliás, o termo design thinking, que apesar de ser uma coisa que ficou muito, né, em voga, sei lá, 2010 para cá, ele não nasceu agora, né? Ele existe faz tempo, academicamente, desde os anos 60 se fala disso, como uma área que visava integrar as outras áreas do conhecimento. Então, desde então, né, desde que esse termo foi cunhado, já tinha esse caráter de integração de diferentes áreas do conhecimento. Né? Deixa eu perguntar, você acompanha o Chris Do? Sabe quem é? Não sei quem é. Não, porque ele é um designer, ele tinha uma agência em Los Angeles e aí ele migrou para consultoria. E ele tem um canal grande só sobre consultoria e design no YouTube, chama The Future. Pra quem quiser ver, é muito bom. Pô, legal isso aí, eu não sabia desse. Eu tava pensando aqui no outro vídeo que eu vi um tempo atrás, era tipo uma palestra de um cara, e pra mim design era uma coisa, assim, né, bem tipo um desenho, uma imagem, uma coisa bem padrão. E o que ele estava falando, ele usou como exemplo o sistema de transporte público na Noruega e na Suécia. E na Suécia, a máquina do ticket, ela tinha todas as opções. Ela usava cartão, dinheiro, ela podia cuspir bilhete diário, tinha outra opção de semanal, mensal, toda uma máquina cheia de botões mal complexas e tal. E na Noruega eles fizeram uma opção, eles tinham uma maquininha já na entrada ali para pegar o trem do metrô, onde você só batia o seu cartão de crédito e entrava para usar. Então não te dava a opção de pagar com dinheiro, não te dava outras opções, só tinha uma opção. E como na Noruega, então o sistema era muito mais simples, né? Eu não me lembro desse vídeo no detalhe, mas e que ele falou, essa é uma escolha de design. Aí eu falei, como assim? Aí ele, a escolha se você vai aceitar cartão de crédito ou dinheiro, ou só um, ou todos, é uma escolha de design. Você está desenhando como é que vai ser o uso das pessoas desse sistema, então, e tudo que revolve em torno disso, que é modelo comercial, que é a confecção da máquina, que é onde você coloca, em que espaço você coloca a fila, que é isso que você está falando de design thinking, né? Foi a primeira vez que eu vi isso, foi 2015, eu acho. Então é interessante, é bem central, né? Então, tudo que você está falando, para mim, remete à interface, né? Então, como Então, são mas a as escolha interfaces também. entre as pessoas e outras pessoas e as pessoas e o mundo, né? Mas também quando você tem, porque eu desenhei muita interface quando eu fiz muito dashboard, você tem que fazer certas escolhas que às vezes não é só uma escolha de interface, porque você pode fazer a melhor interface para mostrar um determinado número de KPIs. Ou você pode virar e falar, nossa, é possível fazer uma interface melhor com todos esses KPIs, eu preciso, na verdade, reduzir de 20 para 5, talvez. Então, e acho que isso também é parte do design, isso que é mais interessante, quando você, por exemplo, reduz o número de KPIs, para você poder visualizar esses únicos que são importantes. Claramente, você está indo além do design, mas ainda sendo design, porque você está virando para a empresa e fala assim, não olha para 20 números, olha para 5. Por quê? Porque nessa interface eu só consigo. O ser humano por trás dessa interface só vai conseguir se relacionar com isso. Então, eu falei bastante de interface, mas tem as escolhas por trás da interface, né? Sim, acho que são, de novo, eu falei contexto, né, antes até um pouco, são contextos sempre ligados a pessoas. Acho que o processo de inovação, o processo de design é intrinsecamente humano. A gente está falando como pessoas olham as informações e como elas tomam uma decisão a partir das informações que elas têm em mãos, né? Então, justamente, se você escolhe 5 indicadores e não 20, significa é uma decisão estratégica de negócio importante, né? E entender quais são as 5 ou as 15 que vão ficar de fora, acho que isso faz parte desse caráter imersivo, estratégico do design, assim, né? Do processo de projetar, né? Você não acha que o designer, ele é um cara que, tipo, condensa pesquisas
de uma forma empírica. Tipo, assim, a gente tem que decidir, esse logo vai ser maior ou menor. Você pode fazer centenas de milhares de pesquisa e chegar na resposta, mas isso nem sempre é prático nem custoso. Então você tem que contratar um cara que eu até diria que ele tem uma boa intuição, mas acho que a boa intuição seria um resumo de várias pesquisas que ele já assimilou e ele é capaz de tomar essa decisão. E se esse for o caso, se o designer ele é um cara que condensou muitos dados, capaz de saber qual é a melhor decisão possível, quando você falou de machine learning, você não poderia tornar um cara obsoleto, porque várias decisões de design poderiam ser melhor tomadas por uma máquina, e aí a máquina vai saber se a gente vai usar amarelo ou vermelho, se a gente vai fazer o logo maior ou menor, se a gente vai botar o clique do lado esquerdo ou do lado direito. Todas essas decisões que a gente paga alguém para tomar, a gente paga alguém para tomar essa decisão com base no conhecimento empírico dele, você pode tomar com a máquina que testou 1 bilhão de vezes. Eu acho que tem uma parte, uma etapa, na verdade, mais do processo projetual, que é de fato uma parte talvez mais relacionada à interface em si. Então você falou agora do clique, onde vai estar o botão, onde está o elemento funcional, por exemplo, né? Ou essas, sei lá, o tamanho, ou a cor, ou a fonte que vai ser usada. Isso eu estou falando do ponto de vista de projetos visuais. Eu acho que o design vai muito além disso, mas e aí sim eu acho que cada vez mais para o futuro, máquinas vão ser capazes de tomar esse tipo de decisão ou fazer escolhas que vão substituir uma escolha humana. Mas eu acho que e você falou muito bem, né, dessa condensação de informações advindas de pesquisa, e eu acho que a pesquisa não é só uma pesquisa teórica, uma pesquisa desk, e sim uma pesquisa, muitas vezes, experiencial, assim, sabe? Participativa. Acho que Isso que eu falei, empírico, assim, o cara que viveu muito isso, não necessariamente... porque como é que você defende um argumento, assim, tudo bem, eu tô usando os exemplos de design visual porque acho que são os mais fáceis de dar, mas como é que você justifica amarelo vai funcionar melhor do que azul, sabe? Isso é pra uma coisa visual, mas, tipo, em última instância, ou você fala, confia em mim porque eu já fiz muito isso, e aí... ou você fala, eu testei em milhares de dados Agora ele travou. Agora foi mal, foi que travou, né? Confia que essa é a melhor resposta, sempre sabe? Sou eu. Tô feliz que que você tava você, né, Malfi, perguntou sobre algumas escolhas do designer e como isso talvez seja substituído por uma inteligência artificial no futuro. E eu acho que tem coisas que muito dificilmente num futuro próximo ou nem tão próximo assim vai ser, sei lá, vai ser uma inteligência artificial vai ter capacidade de fazer a ponto de substituir um ser humano. Então, vou usar de exemplo um projeto ainda da época do Comum, e depois eu posso falar, respondendo também o que o Malfi perguntou de um exemplo de inovação no escritório. Mas, por exemplo, no Comum a gente fez um projeto que era junto com algumas organizações que trabalham a nível, também fazem um trabalho de articulação intersetorial e principalmente de desenvolvimento de projetos de infraestrutura a nível nacional. Uma delas especificamente em parcerias entre Brasil e Alemanha, super específico, chama GIZ. E a gente estava fazendo a criação, o desenho de uma plataforma que fosse como se fosse uma plataforma de matchmaking entre provedores de dados climáticos, dados de serviços climáticos e aquelas pessoas que buscam por esses dados e serviços climáticos. Então, originalmente, a ideia era simplesmente fazer ou criar as funcionalidades de matchmaking, que a princípio parecia ser uma coisa 100% baseada em tecnologia, certo? Como que você consegue criar uma plataforma que entende os metadados dos fornecedores e de quem demanda, né, quem busca, para fazer esse matchmaking. E aí a gente fez um grande processo de imersão em que a gente fez várias entrevistas, pesquisa desk e algumas outras ferramentas, a gente aplicou algumas outras ferramentas de pesquisa participativa também.
para entender como que as pessoas que seriam impactadas por esse projeto, que basicamente são organizações que lidam com dados climáticos. Então a gente fez pesquisa com universidades, com provedores, empresas públicas, com empresas privadas, organizações a nível municipal, estadual e federal, enfim. E a gente entendeu que um dos principais ambientes em que as pessoas criam e evoluem projetos relacionados a clima é em eventos presenciais. Isso porque os eventos presenciais são os momentos em que as pessoas se conectam de fato, elas se atualizam não só a nível profissional, mas pessoal também. E esses eventos são, nesse caso, nesse contexto, né, são muitas vezes congressos e tipos expositivos científicos de eventos, certo? Então, eu estou só usando um dos pontos que foram analisados nesse projeto, que foi um relatório que a gente levantou vários outros pontos de análise. A gente percebeu como mais do que uma ferramenta, uma plataforma, um ambiente virtual em que uma inteligência artificial fizesse a conexão entre quem demanda e quem oferece, a gente precisaria de uma figura de community manager para conseguir fazer a articulação desses interesses presentes nesse ecossistema de projetos de clima, certo? Então, uma das soluções, na verdade, o que a gente estava entendendo era que mais do que simplesmente fazer um Tinder de serviços climáticos, a gente precisava criar todo um novo sistema de relacionamento e conexão entre pessoas físicas e jurídicas que conseguisse entender as demandas e os serviços que são oferecidos por todas essas partes, né? Então, acho que vai muito além da escolha do qual o tamanho, qual é a fonte, qual é a cor, que é muito da parte visual e muito de entender as motivações das pessoas, né? Então, quando eu falo que o processo de inovação e de design é intrinsecamente humano, a gente não está só falando porque é a cor laranja e não outra cor. Se é a cor vermelha, porque a neurociência estuda que vermelho dá fome. E aí, por isso, o McDonald's usa vermelho e amarelo nos pontos de venda. E é uma coisa muito anterior a isso. Por que as pessoas precisam disso? Por que as pessoas fazem o que elas fazem? Por que elas lidam com isso da forma como elas lidam? Entendeu? Então, quando eu falo de interfaces, e a interface não necessariamente é uma tela, a interface pode ser o evento, né? Ou tudo aquilo que tem num evento, pode ser nada, pode ser a relação pessoal de uma pessoa e outra. Né? Então, é entender todo esse contexto onde as interfaces acontecem. Né? E as motivações por trás de tudo isso. Que é pesquisa, em última instância, né? O designer é o cara, então tem que ser o cara que absorveu muito bem as informações e soube tirar os... Acho que não é nem tirar os insights, porque acho que a pesquisa boa, ela é mais pragmática, né? Você já sabe o que você quer alcançar com ela. Você não precisa fazer um insight em cima disso. Então, tipo, o designer seria esse cara que consegue fazer várias pesquisas e ele já... talvez os insights dele seja de tipo, eu fiz uma pesquisa para um produto, então eu consigo aplicar ele para outro, então pode confiar na minha opinião que ela tem uma chance maior de estar certa. É o que a gente estava falando do consultor, né? Tipo, exatamente. Sim, exato. Eu acho que sim, é lógico que tudo tem a ver com bagagem também, né? Enfim, com seu repertório, né? Acho que quanto maior seu repertório em determinado assunto, teoricamente você tem mais propriedade para falar sobre ele, analisar ele e pensar em soluções para esse assunto também. E você acha que foi por isso que você conseguiu essa oportunidade num negócio de advocacia que, apesar de assim, não ser do seu expertise, mas eles queriam um designer que tivesse bagagem, como você fez? Imagino que você tenha feito vários projetos de tamanhos diferentes, de coisas diferentes. Você teria bastante bagagem. Acho que ter bagagem é mais importante do que você entender da área, talvez. Sim,
Boa pergunta. Eles agora. querem uma visão externa, né? Na verdade. Tipo, se você fosse da área, como é que você pode promover inovação? Acho que tem bastante disso também. E eu vejo isso mais claramente hoje em dia. E acho que até assim expressa isso de uma forma expressada pelas pessoas, assim, literalmente com que bom que você traz um olhar de fora da advocacia para isso, né? E eu acho que isso é interessante, esse é um dos motivos também para eu ter sido chamado para trabalhar lá, enfim. Mas talvez voltando até aquele comentário que eu fiz sobre facilitação, o designer como um facilitador do processo, o trabalho do designer de forma estratégica, ele está profundamente ligado à interlocução com outras pessoas e pessoas de áreas diferentes, né? Então, como eu falei lá atrás, o design thinking era essa área que fazia a integração de áreas do conhecimento diferentes, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com a prática do design no dia a dia, hoje em dia ainda, né? Então, no escritório, aí sim, voltando a falar de um case de escritório, apesar de não ser advogado, eu entendo mais do processo, que acho que é a parte importante, para que os advogados que são impactados pelo contexto possam trazer suas contribuições para um projeto de inovação dentro do escritório, sabe? Então, por exemplo, um dos projetos que a gente está fazendo, que a gente, enfim, acho que são sempre ciclos que vão se repetindo, mas um dos projetos tem muito a ver com fluxo de informação, é pegar uma área específica lá do escritório, que é uma área de venture capital, e entender como que o fluxo de informação acontece dentro dessa área, não só internamente, então como que as pessoas da área trocam informações, mas como que as informações também são trocadas com e para e de clientes, né? E aí acho que a gente tem várias plataformas e ferramentas que fazem isso no escritório, tem várias ferramentas, plataformas disponíveis no mercado para isso, tem outras que não existem que a gente pode desenvolver, soluções que a gente pode desenvolver. E o que a gente está fazendo era justamente fazer o levantamento de todas as informações, todas as origens das informações, de onde essas informações vêm e como que elas são compartilhadas. No fundo, falando de uma forma bem abrangente, é meio isso, entender como que a gente pode mudar a forma como essa informação é compartilhada para que ela seja compartilhada na hora certa, com as pessoas certas, de uma forma que as pessoas que recebem a informação entendam a informação e saibam onde ela está, né? E aí a gente pode criar, enfim, várias interfaces diferentes para melhorar esse contexto. Então, hoje em dia, um problema grande é que tem uma troca de informações via e-mail muito grande, né? Então, isso faz com que, sempre que você tenha que pesquisar alguma informação que você sabe que já recebeu, você vai ter que entrar lá no seu e-mail, ficar pesquisando nos e-mails, descobrir em qual e-mail que está. E aí, às vezes, é um projeto que envolve, por exemplo, 3 pessoas que fazem parte do cliente, né? Da entidade cliente. E aí você lá manda uma pergunta para todo mundo. Aí uma pessoa vai lá e responde metade da sua pergunta. A outra pessoa responde a pergunta inteira. E a terceira pessoa responde 1/3 da pergunta. Aí quando você pede mais informações que não foram enviadas, vai para todo mundo. E aí de novo tem mais esse ciclo de troca, né, esse fluxo de informações envolvendo várias pessoas por e-mail. E aí você gera mais logs de e-mail e assim, enfim, né? E qual seria uma solução para isso? Uma solução de design, em que o design resolveria isso? Então, por exemplo, a gente usa uma ferramenta agora que basicamente é um formulário, vou falar grosso modo, é um formulário, uma plataforma de formulário, que em vez de você enviar a informação que está sendo demandada por e-mail, você vai imputando todas essas informações num formulário em qualquer momento, em qualquer tempo, e essa informação fica classificada nessa plataforma, e acho que, de novo, né, metadados é uma coisa super importante, essa fica lá nessa plataforma, ela pode ser acessada por qualquer pessoa, não precisa dessa troca de informação, nessa troca de e-mails tão grande, e a informação fica vinculada ao respondente, e tá tudo lá, é até mais fácil da pessoa identificar o que ela tem que responder. Então, ao invés de você mandar um texto, me manda informação ABCD, tá lá um formulário com os campos, informação A, informação B, informação C, informação D, e a pessoa olha isso e sabe que ela tem essas informações para dar. Ela não consegue finalizar um formulário sem preencher todo ele inteiro, por exemplo, sabe? E aí tem mais uma característica até de UX, a gente pode ir falando desde
né, da parte mais estratégica até a parte mais operacional de um projeto, que é o campo só aceita caracteres numéricos, então a pessoa não tem como ela colocar errada a informação, tipo, uma informação de outro tipo que não seja aquela que você está pedindo, entendeu? Então acho que Isso aí tem são várias muito o soluções. termo data quality by design, que o pessoal fala. Que é, você quer uma boa qualidade, você tem os metadados, tem a base de dados, e aí você tem o input do dado. E você garante que a base de dados tenha uma boa qualidade de metadados de input via design. Que é isso, é como que você está solicitando a informação. Mas é muito interessante como aí, aos poucos, você foi chegando muito perto do... Eu sinto que toda nossa geração foi muito atraída para o TI, né? E para o marketing, e toda essa simbiose desses campos que são marketing, TI, design. E o design sendo meio que a cereja no topo, que muitas vezes as pessoas fazem projetos de inovação sem a cereja. Que elas falam assim, vou fazer aqui meu projeto de inovação sem o design, eu preciso do TI, eu preciso do marketing, eu preciso de TI para fazer marketing para fazer TI, e é isso que eu preciso, então eu preciso de base de dados para saber o que as pessoas estão falando, para que eu possa chegar nelas e oferecer para elas o... Só que se você não coloca o designer em cima, você cria, que é o que o TI fez por 30 anos, você cria uns monstros que eles continuam sempre se inflando, porque o design, ele coloca a perspectiva do o que você precisa, o que você está tentando extrair dessa interação, o que ela quer produzir, né? O flow de dados, o que é que ele quer produzir. E o TI ele tem uma visão muito mais de acumulação. Você precisa acumular mais e mais conhecimento. E aí esse foi a tentativa com o machine learning. Você faz um TI de acumulação, você fala assim, se eu acumular tudo, eu posso fazer o machine learning ainda melhor. Só que aí entra um problema do metadado, da estrutura de dado, tipo, o sistema vai precisar ficar mining, decodificando o que é aquele negócio enquanto o sistema está rolando. Então, é interessante, você trabalhou com sistemas, então, já que você está falando dessa linha, você conhece isso? Não tanto do ponto de vista técnico, né? Como, assim, o nível de arquitetura de informação que eu trabalho é num nível menos tecnológico, no sentido de ciência conceitual. da informação, nesse sentido, e mais da aplicação prática voltada para a interface. Então, quais são os tipos de informação que a gente precisa, os tipos de dados, como eles vão ser trabalhados e tal, e menos na parte do sistema em si. Né? Sim. Mas acho que esse problema do information overflow, ele ele existe desde sempre, né? A gente falou de Erasmus antes, Erasmus como a universidade, como um programa de intercâmbio europeu, mas Erasmus como o Erasmus de Roterdã. Quem foi Erasmo de Roterdã? Cara, não vou saber falar com propriedade quem foi Erasmo de Roterdã, mas ele foi um filósofo, estudioso, enfim, e talvez até em algum nível cientista também. E eu não sei qual o contexto, mas tem lá atribuída a ele uma fala sobre os livros, né? Ele fala que a prensa de Gutenberg ia fazer com que muitos livros fossem criados e com isso a gente não ia mais conseguir distinguir o que é o livro, a informação boa da informação ruim, de tantos livros que a gente ia ter. Caramba, ele falou disso em 1500? 1300 e muitos, Sinistro. 1400 é isso. Porque isso é exatamente o problema de hoje, né? Exato. Tipo... cara, e é isso, então a gente pode ver que, cara, desde Erasmus de Roterdã existe essa preocupação de como a gente vai acessar a informação que foi, sei lá, guardada em algum lugar, de alguma forma. E a gente já sabia que existia esse excesso de informação e que a gente ia precisar minerar a informação em algum lugar. Né? E aí talvez até a forma de indexação. Cara, eu escutei um podcast muito interessante recentemente que eu recomendo, a série de podcast chama The Secret History of the Future. É muito interessante. Deixa eu anotar aqui. E eles manda pra mim no WhatsApp, não foi? Tem um episódio que eles falam disso especificamente. E eles falam lá como o glossário se tornou uma preocupação na época, lá na Idade Média, porque as pessoas falavam que ninguém ia mais ler livros, as pessoas iam só ler o glossário e fingir que leram um livro.
Assim? Quantas vezes a gente não fez isso durante a faculdade? Só ler, tipo, um resumo. Então, cara, essa é uma preocupação que existe desde sempre, beleza? Hoje em dia a gente tem essa preocupação porque a gente gera muitos dados em todas as interfaces que a gente usa, né? Mas essa é uma preocupação que existe desde sempre. Desde que a gente gera dado, a gente tem essa preocupação, aparentemente, né? E aí tem lá Mas uma... É só é comentar uma muito. outra história também citada, não sei se é no mesmo episódio ou em outro desse mesmo podcast. O cara fala sobre o e-mail, que na criação do e-mail, ele cita lá um case de uma empresa, um cara que escreveu, enfim, em entrevista falou como eles iam usar uma ferramenta maravilhosa que ia reduzir muito a quantidade de reuniões que eles fazem, com isso aumentar a produtividade, e era o e-mail. Quão errado não poderia estar? Não, eu acho que ele estava certo na época, sabe? Tipo, eu acho que todas essas soluções que a gente encontra, elas de fato, elas funcionam durante um tempo, até que a gente começa a usar elas demais e começa a desvirtuar. E eu não falo desvirtuar num jeito pejorativo, tá? Até porque eu acho que a gambiarra é a forma como a gente evolui as coisas, né? Tipo... A gambiarra, no fundo, eu vou fazer uma analogia aqui. Você tá jogando Street Fighter e você descobre que o Blanka é imbatível se você faz bolinha pra baixo e ele dá o choquezinho. E aí isso se chama apelar. Você fica fazendo lá e você ganha o jogo. Apelar o e-mail, apelar pro Slack, é no fundo usar a ferramenta na sua forma mais crua e objetiva. Então, eu acho que não tem problema nisso. O problema é que tudo está sempre em transformação, né? O mundo que pediu o e-mail, ele não é o mesmo mundo que tem e-mail. O mundo que tem e-mail pede outra coisa. Esse é o problema. Eu queria aproveitar esse gancho, que a gente está chegando aqui na marca dos 20 minutos aqui. Antes de finalizar, eu queria fazer uma última pergunta. Pegando esse gancho, falando agora assim desse momento que a gente está vivendo de estar em casa e fluxo de informações e trabalhar de home office e otimização via e-mail. Como é que está sendo isso desse momento para um designer, para a área do designer? Está sendo melhor, pior, igual? O que você acha que vai ser daqui para frente, voltando à vida normal, se vai ter vida normal ou não? eu acho que o nosso normal vai ser outro, né? Acho que a gente vai demorar muito para voltar, se é que a gente vai voltar para o normal pré-coronavírus. Eu acho que vai ser outro normal. Falando sobre esses processos... Mas para você, assim, no seu de trampo, de trabalho, de design, como é que isso muda? Cara, Mais e-mails, mais confusões de informação? acho que tem uma coisa muito característica da minha área no escritório onde eu estou no momento atual, que talvez não seja muito o caso de comentar, que tem tido mais trabalho do que tinha antes. Então, eu estou trabalhando mais horas, de forma mais intensa, mas também porque a área de inovação dentro do escritório, ela abrange essas 4 sub-áreas que eu falei, e elas acabam sendo muito demandadas agora, mais do que eram antes. Mas acho que, de maneira geral, para designers, acho que tem uma coisa que está sendo só intensificada, mas que já existia um movimento para isso antes. Todo esse movimento de transformação digital, enfim, está sendo só acelerado agora, que é o de uso de ferramentas de colaboração online, sabe? E tem várias por aí que já são super eficientes, são muito boas, que realmente conseguem, de alguma forma, sei lá, espelhar como são algumas interações pessoais, presenciais, sabe? E que tá todo mundo meio que sendo obrigado a fazer agora, né? E aí, voltando até a falar um pouquinho sobre a área de inovação dentro do escritório de advocacia, a gente estava falando sobre processos e procedimentos e rituais, né? E a área de inovação está muito voltada para isso, olhando para dentro, né? Que é quais são as ferramentas que a gente usa para facilitar essa troca de informação em tempo real, garantir que as informações estão em algum lugar e que as pessoas conseguem acessar essa informação de qualquer lugar a qualquer momento, e que as pessoas sabem que está lá e elas sabem como funciona. Então, acho que tem ferramentas que tentam fazer isso, não só a parte a parte mais de registro da informação, né? Tipo um GED, mas mais do que isso, como que a gente cria juntos, né? E para mim está sendo ótimo porque as pessoas estão vendo que não tem, assim,
não tem o que fazer além de usar essas ferramentas à distância, né? Então, acho que antes existia uma resistência grande para pessoas que não eram designers ou não lidavam com isso. Estavam muito acostumadas com outras ferramentas tradicionais, arcaicas, exato. E agora elas meio que não têm como trabalhar se elas forem usar só essas ferramentas, mesmo, assim, sabe? Então, por um lado, está sendo interessante porque as pessoas estão entrando cada vez mais nesse meu mundo, as pessoas que não eram desse mundo estão sendo obrigadas a ser impactadas por esse mundo. E aí isso tem o lado positivo e negativo, né? O positivo é que as pessoas estão mais abertas, então elas estão mais dispostas a tentar botar em prática as soluções que você cria, ou a discutir mesmo essas coisas. Às vezes elas não estão nem dispostas a discutir, né? O lado Elas não têm negativo... escolha. Exato. Mas o outro lado, que é menos positivo, eu não diria negativo, é que isso gera um trabalho de você educar as pessoas a trabalharem com essas novas interfaces, essas novas ferramentas, né? Mas acho que faz parte, né, do trabalho do designer também, isso, né? Assim, você não pode criar uma solução que ninguém usa, porque não sabe usar. Você tem que criar Não, coisas mas que as pessoas se engajam, né? eu consigo fazer vários paralelos com isso da época que eu trabalhava em produtoras, que eu tentava aplicar processos de organização da produtora. Então, de receber material da produtora de vídeo, enviar, assim, eu tentava organizar essa bagunça. E pra galera mais velha, que tava lá mais tempo, era super sofrido de adotar esses sistemas de organização, sabe? Mesmo que, pra mim, eles eram super claros de, mano, eu vou ter essa informação muito rápido quando eu precisar dela, vai fazer... E só que eles tinham a escolha de não seguir essas... E aí, quem sou eu pra dizer pro cara que já tá há muito tempo como ele deve fazer o trabalho dele, sabe? Então essa mudança agora as pessoas vão ter que fazer ou por bem ou por mal, né? Tipo, então eu consigo me relacionar com isso nessa parte de organização de informação. Não sei se é bem o que você faz, mas para mim isso ressoa muito, assim, de otimizar a informação. O que eu acho que quando você já sabe fazer um trabalho bem, quando você performa, você não quer saber de qualquer tipo de inovação. Quando você fala assim, depois que eu catalogar isso aqui, vai ser muito mais fácil achar informação. Se eu já trabalho na mesma empresa faz 5 anos, eu já sei onde achar informação. Ou eu já sei a informação. Então, essa não é uma solução que me afeta. Pelo menos não imediatamente, entendeu? Para mim, o Mas afeta a auxílio... empresa, né? Porque você vai sair um dia. E alguém vai Então, ter que aprender do zero. mas mais ou menos, eu acho que assim, se você pega uma empresa de, vamos dizer, 1.000 pessoas, onde 800 já estão lá pelo menos há 3 anos, qualquer tipo de mudança de sistema, ela oferece uma ajuda muito marginal, porque ela só vai ajudar naquele 5% que você não sabe onde achar a informação, e aí ele vai de alguma forma ajudar. Eu concordo que ela é muito benéfica para qualquer newcomer, para qualquer novato e tal. O que eu acho que acontece com o Corona é que para todo mundo a situação agora é nova. Mesmo para quem já está lá faz 3 anos, faz 5 anos. Então, só assim, não estou discordando de nada, mas realmente é isso que eu acho que dá a vazão para esses projetos, é porque mesmo as pessoas que já falavam assim, não, eu já tenho minha vida acertada, agora não tem. Essas pessoas não têm mais como executar seu trabalho. Então... Mas é uma janela curta. Sim, eu acho que tem uma outra parte que é positiva para o processo de inovação, é que as pessoas estão um pouco mais abertas ao erro também agora, sabe? Tipo, ou elas estão... Assim, se você oferece uma solução para elas que entrega... Não deu 100% certo. Não deu 100% certo, mas entrega o suficiente a ponto delas terem o benefício que elas esperavam, eu acho que elas aceitam, sabe? Estão dispostas a continuar usando essa solução enquanto ela ainda vai melhorando. Então, por exemplo, agora está pipocando por aí, ou está tendo um esforço grande, acho que de algumas pessoas, para fazer com que pequenos produtores ou pequenos comerciantes consigam dar vazão para os seus produtos nesse período de isolamento, né? E normalmente são pequenas empresas, às vezes até pessoas, né? São MEIs que não tem um e-commerce que você vai fazer lá uma compra online, vai conseguir, sei lá, escolher os seus produtos e vai entregar em qualquer lugar do Brasil, de São Paulo, enfim.
Então as pessoas estão começando a comprar desses produtores menores com ferramentas que elas não usariam em outro contexto, sabe? Se você está acostumado a usar Rappi, iFood, ou fazer uma compra online pelo site do supermercado, e de repente você se vê fazendo uma compra a partir de um Google Forms, tipo, é uma diferença significativa da experiência do usuário, mas as pessoas estão dispostas a fazer isso por enquanto, porque elas sabem que é um momento específico, sabe? Uhum. E eu acho que essas inovações podem se beneficiar disso, nesse sentido, sabe? As pessoas estão mais abertas a isso. Elas aceitam menos um pouco, sabe? Desde que o benefício real seja entregue. E acho que dentro das empresas isso também funciona, sabe? Também é uma verdade. Tipo, as pessoas estão dispostas a tentar coisas novas para que elas, sabe, tenham esse benefício, sei lá, para o que seja. Sim. Eu tenho uma última aqui do meu lado, Malfei, que eu só queria. Você estava falando, Salmone, do Erasmo e que ele está falando dos livros, da prensa. Você não vai mais saber que informação é boa, que informação é ruim. E expandindo isso aí mais global, que eu já vi até o próprio o Joe Rogan falando isso aí, que ele era ator, né? E aí perguntaram para ele, por que você parou de atuar? Ele falou, acho que de brincadeira, mas ele falou, porque todos os filmes já foram feitos, né? E às vezes eu sinto um pouco isso, essa coisa de Netflix agora, até por causa do corona. Cara, tem uma abundância de conteúdo que não necessariamente é benéfica, porque talvez você tenha uma barreira muito baixa, você tem uma barreira de entrada alta, faz com que necessariamente qualquer que seja a história que foi contada, qualquer que seja a informação que foi passada, ela é muito vital, porque a barreira é alta. Então, mesmo que ela seja um lixo, só dela ter passado, um filme ter sido feito sobre aquela coisa, já é importante. Se a barreira é muito baixa, bom, já sabe, aí a informação perde valor. Então, por mais que seja a era da informação, também ao mesmo tempo é onde a informação tem menos valor. E eu acho É por isso que que ninguém me passa da página 2 do Google. exatamente, exatamente, quem passa da página 2 do Google. E aí, eu acho que isso afeta, né, política, mas afeta também a sociedade em geral, o bem-estar, a concepção de realidade. Concepção de realidade, velho. Do que é fato, o que não é. O que é verdade, tá ligado? Então, o que você acha, do ponto de vista do designer, que esse influxo de novos filmes, produções cinematográficas, mídias alternativas, toda informação, como que isso tá, tipo, realmente destruindo ou não a confiança na própria informação e qual que é a saída disso, ou não precisa ter saída? O que você acha? Complexa essa pergunta. Eu não sei se tem Simples. uma resposta simples para isso. É muito de vista pessoal, assim, né? Tipo, no fundo que a gente tem uma proliferação dos trivagos, né? É tipo, Uhum. o Os meta do trivago, meta do meta, o exato. umbrella do. Olha, eu tenho um meta search que faz todos os meta search, entendeu? Então... Sim. É isso, no fundo o que você está falando tipo, é uma entidade que filtra as melhores opções de alguma coisa. Essa é a melhor ideia que a gente teve e não é uma grande ideia, mas enfim. Então, no fundo, seria possível fazer trivago de qualquer coisa? De Tipo, entendeu? notícia, De notícia. trivago. Eu Exato. vou checar o Estadão, a Folha, a CNN, a Globo e fazer um apanhado. Eu pensei em fazer esse negócio aí usando o Twitter. É possível? Mas parece o quê? Vai ficar visado do AI. Quase que isso é já o Facebook, já é o Google, já é isso, né? De certa forma. Exato. Total. Acho que, no fundo, a gente já está aí, né? No fundo, assim, as próprias plataformas já fazem isso, né? Então, elas te mostram conteúdo que elas consideram ser mais relevantes para você, baseado no seu comportamento histórico, né? Uhum. E naquilo que você diz também, né? Você pode já setar as suas preferências em algum momento ali. Cara, eu acho que assim, desde Erasmus a gente sofre com excesso de informação. E a forma como a gente vai filtrar o que é ou não é relevante para a gente talvez varie muito de pessoa para pessoa, porque cada um vai considerar relevante ou importante coisas diferentes, de acordo com
de acordo com a sua forma de enxergar o mundo, com as suas crenças, com o seu próprio repertório, que a gente falou antes. Então, tudo está relacionado. Assim, acho que é uma evolução constante, as coisas se relacionam, uma interfere na outra. Eu acho positivo enquanto a gente tem uma proliferação de informações que contemplem sempre as pessoas, né? As minorias, que contemplem as pessoas que não têm voz e começam a ter voz, começam a ser representadas de alguma forma. E quanto mais diversidade a gente tiver, eu acho que mais benéfico é. E, obviamente, mais difícil vai ser para a gente compor a nossa própria visão de mundo a partir disso. Então, a gente tem informação disponível já, hoje em dia. A gente escolhe ler ou assistir uma coisa em detrimento de outra, porque a gente tem uma limitação de tempo para isso, mas uma limitação de vontade também. Sim. Mas aí, você não acha que... Você falou uma informação que contemple as pessoas, me parece bom, mas... E uma informação que contemple a verdade? Porque eu acho que isso é que falta um pouco hoje, né? Uma informação que contemple a verdade. Doa quem doer, sabe? Uma busca de algo que seja verdadeiro. Qual é o problema? Tem muita gente que fudeu com outras pessoas em nome da verdade. Falou, não, isso aqui é verdade, vão lá e façam. E, na verdade, você estava acabando com a vida do outro. Isso é muito ruim. Mas eu tô sozinho aqui nessa ideia de que hoje está faltando a busca da verdade? Ou você diria que pode ser? Eu comecei ontem a assistir Chernobyl. E eu gostei muito. É isso, né? Um pouco. Cara, eu não sei se existe uma falta da busca pela verdade. Existe a falta do compromisso com a verdade, né? Acho que é diferente. Acho que a busca pela verdade, não sei se existe menos. Acho que as pessoas estão disponibilizando mais informação com menos compromisso com a verdade, talvez, sabe? Mas eu acho que sempre que você busca qualquer tipo de qualquer informação, você parte do pressuposto que você está buscando algo que seja verdade. Né? Eu acho que tem muita gente hoje que já... O nível que... A lógica do material passou a lógica do conceitual. Então, eu acho que tem muita gente que hoje já considera a verdade aquilo que produz o melhor resultado, que seja para elas ou para algo em que elas interessam. Eu não acredito que assim, todo mundo hoje conceitualmente busca a verdade. Acho que tem gente que sabe que está mentindo. Por exemplo, no próprio Chernobyl, velho. O cara sabia que estava mentindo, mas ele achou que era para um bem maior. Isso tem muito. Sim, mas é isso. Acho que a verdade, cara, a verdade, talvez você esteja em busca da sua verdade. Não sei se a verdade é uma verdade universal, não sei se existe uma verdade universal. Você não pode considerar que a ciência é uma verdade universal. A ciência também é uma fé de sabe, até certo ponto. Então, é difícil, né, você falar o que é a verdade e o que não é. Isso vai ser uma discussão para um próximo podcast. Não, porque, agora que ficou bom, agora que a gente chegou no lado pessoal... Mano, o que é a verdade? Aí começa a entrar num buraco aí que, mano, é sem volta. Mas era um buraco interessante. Então a gente vai ter que fazer esse outro podcast aí pra mergulhar. A gente vai fazer o segundo podcast sobre a verdade. Mas, mano, valeu aí pelo tempo. Não, mas isso eu vou perguntar em off. Tem mais alguma consideração para fazer? Eu tenho uma consideração, já que o objetivo aqui é a gente fazer um update das pessoas para Santa Cruz, e a gente perdeu essa parte no começo, queria mais uma vez aqui falar parabéns, Gorga, pela paternidade. Esse é um update muito mais interessante do que eu falar do meu Cara, eu achei que eu tinha escapado. Obrigado. Agora todo mundo vai saber. Exato. Valeu, espero que seja uma menina para ser chamada de Amélia, que nem a minha mãe. Exatamente. Mas se for um menino e ser chamado de Amélia também, tá valendo. Amélio. Eu sou super a favor. Amélix. Amel. Vocês viram o nome do filho do Elon Musk? Vi. Exaena 12, sei lá. Sério? Não dá pra falar. Ele literalmente escreveu no teclado com todos aqueles algoritmos, todas as letras que você nunca usa. Não, mas valeu, Salmos. Eu tô bem feliz. E como a gente já falou, se for menina, seria Amélia como sua mãe. E
se for menino a gente não sabe. Mas valeu. Valeu aí, galera. Maravilha. Valeu, Malfé. Até a próxima. Obrigado. Falou, Salmos. Valeu. Abraço.